Alguns irmãos podem estar pensando assim, será que o Leandro quer virar judeu porque está de barba agora? Não, irmãos, não é isso. Por incrível que pareça, irmãos, eu estou de barba por causa da minha filha mais nova. Mesmo quando eu não usava barba e cresci um pouquinho, ela não queria que eu tirasse quando eu fosse para um novo tempo. E aí nas férias, lógico, você deixa crescer, descansa um pouco o rosto. E quando eu pensei em tirar, minha filha já começou a chorar. Ela tem 5 anos. Então, vocês sabem como é que é pai com menina, né? Então, vou ter que, até ela mudar de ideia, eu vou ficando assim, vou dando uma ajeitada, não tenho o que fazer. A gente faz qualquer coisa pelos filhos, né? Quem tem filho, você sabe que o filho é o único ser que você ama mais ele do que a você mesmo. É impressionante. É impressionante, é uma coisa que não tem explicação. Só Deus para explicar um milagre desses, né? Mas vamos para a nossa mensagem. Eu queria só contar isso aqui para nós nos distrairmos um pouco, batermos um papo. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia, queridos. Em Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus. E por que eu escolhi esse capítulo para nós estudarmos? Porque eu tenho percebido que muitos irmãos nossos estão com um conhecimento bíblico precário. E por quê? Muitos irmãos têm dito que a vacina vai conter um microchip e vai ter a marca da besta. Outros dizem que o Covid é o sinal de que Cristo já está voltando. Então, irmãos, como eu percebo que muitos de nós não estudam mais a Bíblia, mas interpreta a Bíblia com um jornal do lado ou com a própria imaginação, eu quero mostrar para vocês que esse tipo de sinal que nós estamos vivendo é um sinal do tempo do fim, mas não é o fim. Entendeu a diferença? É um sinal do tempo do fim, mas não é o fim. Vamos ler alguns versos. Antes, saiba que Mateus 24 tem 2 tipos de sinais misturados. Sinais referentes à destruição de Jerusalém, no ano 70, porque isso seria o fim do mundo para um judeu, e sinais referentes à segunda vinda. Então, com isso em mente, você vai entender alguns textos que também são distorcidos hoje. Vocês já ouviram falar de pessoas que dizem assim, não, eu não vou ter filhos porque a Bíblia diz, ai das grávidas naquele dia. Você vai ver que isso não tem nada a ver. Então, vamos estudar Mateus 24, vamos entender um pouco desse capítulo e vamos ver que nós estamos no tempo do fim, mas ainda não é o fim. Mateus 24, vamos ler a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele havia dito que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E aí eles aproveitam para perguntar, Senhor, quando que Jerusalém vai ser destruída? E qual é o sinal da sua vinda? Então eles perguntam sobre 2 assuntos, e por isso que tem 2 tipos de sinais mesclados aqui. E aí ele continua. Verso 4, e lhes respondeu, vede
que ninguém vos engane. E aí vem o primeiro sinal. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso, irmãos, se percebe muito em centros espíritas, tá? Normalmente, um espírito aparece dizendo que é Jesus lá, como se ele estivesse aparecendo em todos os lugares. Existem os falsos cristos e tudo mais, mas especialmente lá é possível perceber esse sinal se cumprindo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Você pode perguntar, mas não existia guerra desde os dias de Jesus? Existia, irmão, só que ele está falando aqui de uma intensidade muito maior que os dias deles. As guerras nos dias de Jesus eram coisas isoladas, bem isoladas, quase ninguém tinha até nem notícia. Aqui já é diferente. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele falou, surgimento de falsos cristos que enganarão muitos, guerras e rumores de guerras são sinais do fim, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu quero acrescentar mais uma coisa que não está registrado por Mateus, mas registrado por Lucas, no capítulo 21, verso 19. E aí vamos voltar para Mateus 24. Em Lucas 21, 10, olha o que ele diz aqui. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então, acrescentando, além de fomes e terremotos, Jesus disse que haveriam epidemias. Só que ele continua dizendo, verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Vai vir coisa pior. Verso 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui ele está falando tanto da destruição de Jerusalém, porque muitos foram mortos, quanto do fim dos tempos, com exceção de que, quando a porta da graça for fechada e Jesus voltar, nenhum justo mais sofrerá martírio, tá? Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é o que mais tem, né, irmãos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outro sinal, esfriamento do amor. As pessoas não amam mais como antes. Eu vou te dar um exemplo. Há vários anos atrás, ver um mendigo na rua doía no coração das pessoas. Hoje, nós estamos acostumados. O amor esfriou por causa da multiplicação da iniquidade. Nós nos tornamos insensíveis. Isso foi profetizado por Cristo. Verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui mostra a única condição para você não perder a sua salvação: perseverança. Se você não desistir de Jesus, nada, nem o diabo pode tirar sua salvação. Agora, se você desistir de Jesus,
já era. Verso 14, aqui está a chave para interpretarmos os eventos finais. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Vocês entenderam? Todos os sinais em Mateus 24 são sinais do tempo do fim. Mas eles não são o fim. O fim vai acontecer, Jesus vai voltar, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, ou seja, a partir daí, só assim, virá o fim. Então, o indivíduo que diz que o Covid-19 está apontando para a volta de Cristo como se fosse esse ano, ele está mais por fora que arco de barril, porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo ainda. Ou foi? Não foi. Graças a Deus, irmãos, estamos neste processo de pregar o evangelho em todo o mundo. Só a nossa igreja, irmãos, está em mais de 200 países do mundo. E existem 200 e poucos países do mundo. As sociedades bíblicas, tradutoras de Bíblia, se espalhando pelo mundo todo. A Novo Tempo, irmãos, através da sua tecnologia, chega a todos os lugares do mundo. Então nós estamos no processo de pregação do evangelho em todo o mundo. Mas, irmãos, isso ainda não aconteceu. E depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, o que mais tem que acontecer? Apocalipse 13. A perseguição aos filhos de Deus, aquele boicote econômico, de que ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. E aí o capítulo 14 mostra a pregação do evangelho contextualizado nas 3 mensagens angélicas. Capítulos 15 e 16, as pragas caindo sobre os ímpios, não sobre os justos. Capítulo 17 e 18, a queda de Babilônia, a confusão religiosa. E capítulo 19, a volta do Senhor Jesus. Vocês perceberam? Falta pregar o evangelho em todo mundo, vir o decreto dominical, caírem as pragas e depois vem a volta de Cristo. Então como é que o cara vai dizer que o Covid está dizendo que Jesus vai voltar nesse ano? Sabe, irmãos, eu sou gaúcho, às vezes eu sou a favor de ter, na minha opinião, tinha que ter o manual de disciplina eclesiástica do gaúcho. Dependendo da heresia ou da conversa, tinha que disciplinar dando uma relhada no cara. Sabe? Eu não bato bem da cabeça. O cara diz, a trindade não existe. 2 chibatadas nele. Ninguém vai pecar antes de Jesus voltar. Dá mais umas 2 nele. Isso é opinião minha, irmãos, não é da igreja, tá? A igreja não concorda comigo. Eu acho que tinha que ter um manual de disciplina eclesiástica gaúcho. O cara, o Covid é o sinal do fim. Uma chibatadinha nele, para ele ler Mateus 24, 14 e aprender a Bíblia e parar de falar bobagem. Vamos estudar o restante do capítulo, para desmistificarmos algumas coisas que somos ensinados de forma errada. Jesus menciona a grande tribulação. Verso 15. Quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Bom, o que é o abominável da desolação? 2 coisas. Primeiro, é a destruição total, desoladora de Jerusalém. No ano 70. Daniel profetizou a destruição de Jerusalém no ano 70. Só que esse texto também se refere, não é, à grande tribulação
que os cristãos enfrentarão de acordo com Apocalipse 13, né? Serão perseguidos por serem fiéis ao mandamento do sábado, à palavra de Deus. Então veja, Jesus mescla sinais referentes à destruição de Jerusalém com sinais referentes à segunda vinda, porque os discípulos perguntaram as duas coisas, né? Quem estiver no eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, porque quando vê Jerusalém sendo invadida pelos exércitos romanos, meu amigo, se mande embora, não pegue nada, porque os romanos são assassinos, eram assassinos, não vão poupar ninguém. Então, se você estiver numa circunstância dessa, deixe tudo para trás e fuja. Verso 19: ai das grávidas, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja, em que contexto ele está falando aí das grávidas? Verso 16: então os que estiverem na Judeia. Claro, ai das grávidas que estiverem na Judeia, porque quando Tito, general romano, invadir Roma, ele vai matar todas elas. E eles fizeram isso, eles enfiavam a espada na barriga e tiravam o feto. Então, irmãos, não pegue esse texto, ai, eu não vou ter filho porque Jesus está voltando e a Bíblia diz, ai das grávidas naquele dia. Para com isso, o texto não fala disso, gente. Deixa o texto falar no contexto dele. Se você não quer ter filho, você não é obrigado. Não precisa, você não vai perder o céu por não ter filho. Mas não pega um texto de um contexto e aplica num outro contexto que não tem nada a ver. Porque senão você não está extraindo a palavra de Deus para a sua vida, está extraindo a palavra do ser humano. E eu pergunto, a palavra humana transforma o coração? Não transforma. Então você tem que extrair a palavra de Deus para você. E o verso 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Até aqui. Por que Cristo disse para eles orarem para a fuga não ser no sábado ou no inverno? Por dois motivos. Primeiro, Cristo pediu para eles orarem para que a fuga de Jerusalém não fosse no sábado, para eles não transgredirem o sábado. Mas em segundo lugar, porque estando eles reunidos no sábado, para os judeus matá-los era mais fácil ainda. E por que não no inverno? Imagine ter que fugir do inverno, com criança pequena ainda no colo. Então Jesus diz, ore, para que vocês não tenham que passar por isso, porque vai haver uma tribulação que nunca houve desde o início do mundo. Ou seja, irmãos, a destruição de Jerusalém foi uma coisa absurda, milhares foram mortos. Agora o verso 22, também mal interpretado. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Pegam esse texto e dizem, olha, os dias estão sendo abreviados, os dias estão mais curtos, porque estão sendo abreviados. Não tem nada a ver. Jesus está dizendo aqui que os dias de destruição de Jerusalém foram abreviados, porque senão ninguém escaparia. Então hoje, irmãos, os dias parecem mais curtos, não é porque a Bíblia diz isso. Os dias parecem mais curtos por uma coisa simples. A quantidade de informação que nós obtemos num jornal, lendo um jornal todo do início ao fim, era a quantidade de informação que uma pessoa obtinha ao longo de toda a sua vida no século XVIII, por exemplo. Ou seja, a nossa mente está com muita informação, está acelerada. A nossa mente está acelerada mais do que o normal, então é óbvio, nós temos a sensação de que o dia foi curto. Mas isso não é a profecia de Cristo que os dias serão abreviados.
Os dias seriam abreviados no tempo da destruição de Jerusalém, porque senão não ia escapar nenhum judeu. Vocês perceberam, irmãos? Não dá para ler a Bíblia de qualquer jeito, você tem que analisar o contexto dela. O contexto. E aí, quando você analisa o contexto, você extrai o que a palavra de Deus está lhe ensinando. E aí, isso vai gerar transformação na sua vida. Agora, se você não analisa a Bíblia contextualmente e você interpreta de acordo com o que você acha que é, você está colocando no seu coração a palavra de um ser humano e ela não transforma. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, damos um estudo bíblico, pregamos um sermão, nós temos que ter a responsabilidade de estudarmos a palavra de Deus contextualmente. E existem, irmãos, livros que podem ensinar a fazer isso. Qualquer livro que você adquirir sobre hermenêutica, o que é hermenêutica? É a ciência que interpreta o texto bíblico. Qualquer um desses livros vai lhe ensinar isso. Não é livro técnico, é livro para nós. Tá? Então você vai lá no Amazon, porque lá os livros são mais baratos, né? Digita hermenêutica ou interpretação bíblica. Você vai encontrar uma chuva de livros. Recomendo que quando você encontrar tais livros, pegue ou da nossa igreja ou da editora Vida Nova. Mesmo que nós não concordemos em tudo com a Vida Nova, a Vida Nova é a editora que mais produz material teológico. Então, quer ver uns livros da Vida Nova que eu posso indicar para vocês saberem fazer hermenêutica, saber interpretar o texto bíblico contextualmente? Tem um livro interessante, o título é Entendes o que lês? De 2 autores, um deles que eu lembro é o Gordon Fee. Esse é da editora Vida Nova. Um outro, dessa grossura, A Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Livraço. Por que esse tipo de livro? Há outro, um mais profundo, mas também mais sintético, se você quiser ler algo menor. A Interpretação Bíblica, do Dr. Roy Zuck. Se escreve com U, Zuck, Roy Zuck. Quando você lê um livro desse, sabe o que você entende? Que a Bíblia, além de ser estudada contextualmente, ela tem que ser estudada de acordo com o gênero literário dela. Por exemplo, na Bíblia existe narrativas, histórias, não é? Parábolas, profecias apocalípticas para o tempo do fim, cartas de Paulo e evangelhos. Cada estilo literário tem as suas próprias maneiras e regras de interpretação. Provérbios tem uma forma de entendê-lo. Então eu recomendo, irmãos, eu até estou, irmãos, para criar nesse ano, talvez esse projeto vá mais para o ano que vem. Eu tenho alguns cursos online, como os irmãos sabem, né? Eu tenho um curso sobre adolescência, eu tenho um curso sobre pregação bíblica e tenho um curso sobre inteligência financeira bíblica. E eu vou criar um curso sobre interpretação bíblica. Só que esse vai me dar mais trabalho, então talvez seja para o ano que vem. Tá? Se você quiser olhar alguma coisa dessa, o site é cursos.leandroquadros.com.br. Tá? Então, eu vou criar um curso de interpretação bíblica porque eu vejo, irmãos, que quando nós estudamos a Bíblia e extraímos a palavra de Deus para o nosso coração, aí mudanças acontecem. Então, irmãos, eu vou finalizar. Eu não vou continuar lendo Mateus 24, todos os versículos, mas eu quero finalizar lendo aqui a nossa grande esperança. Para você não se esquecer disso.
versos 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, depois da destruição de Jerusalém, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses sinais astronômicos já se cumpriram, né? O grande terremoto de Lisboa, em 1755, a lua como sangue, né? Em 19 de maio de 1780, tudo isso aconteceu. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ou seja, nada de arrebatamento secreto, irmãos. Vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, barulho, nada de arrebatamento secreto também. Os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, esses sinais, essa pandemia indicam que estamos no tempo do fim, não há dúvida. Mas ainda não é o fim, porque falta o evangelho ser pregado em todo o mundo, falta se cumprir Apocalipse 13, Apocalipse 15, 16, 17 e 18, para depois do capítulo 19, que é a volta de Cristo. E depois do capítulo 19, irmãos, é só alegria. Porque o capítulo 20 fala de nós salvos no céu durante o milênio. Apocalipse 21 fala como é a cidade na qual nós estaremos. E o capítulo 22 mostra a cidade santa descendo aqui na terra para Deus restaurar tudo. Ou seja, depois do capítulo 19 é só alegria. E não falta muito para nós chegarmos nesse capítulo. Por isso, não desista do Senhor. Você pode, às vezes, se perguntar assim: eu acho que eu não vou ser salvo, porque eu ainda não consegui vencer os meus pecados. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Só vai se perder quem for pecadeiro, e não quem for pecador. O que é um pecadeiro? É aquele que não permitiu que a cruz o libertasse do poder do pecado. Ou seja, ele pratica pecado, está nem aí. O pecador é aquele que peca, que erra, mas ele sabe que está errado. Ele pede perdão e continua. Jesus vai cobrir o que faltar na sua vida se você for um pecador e não um pecadeiro quando ele voltar. E leve com você Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Ou seja, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu não vejo como me perder. Então pare de olhar para dentro de você. Olhe mais para Ele. E você não vai ter dúvidas da sua salvação. Vamos fazer uma oração? Desejo um feliz sábado aos irmãos. Depois do sábado, uma semana muito abençoada e feliz. Que os anjos do Senhor continuem protegendo a vocês, a mim, e nos orientando ao longo dessa próxima semana. Criador, obrigado, porque nós temos a esperança da segunda vinda de Cristo. Momento maravilhoso, em que o Senhor vai separar os pecadores dos pecadeiros. Momento maravilhoso em que o Senhor vai acabar com as nossas dores, com as nossas lutas, com os nossos medos. Mas, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine a estudarmos a sua palavra corretamente. Porque muitas vezes confundimos os sinais do fim
com o próprio fim que ocorrerá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Ajude-nos, Senhor Deus, a estudarmos a sua palavra contextualmente. Ensina-nos a fazermos isso. Que o Espírito Santo seja o nosso grande professor nessa jornada de estudo da Bíblia. Esses queridos irmãos, Senhor Deus, enfrentarão a vida quando saírem daqui. E por isso eu peço uma porção triplicada agora do teu Espírito na vida deles. E que nós saiamos daqui em paz. E que nós aprendamos a olhar para Jesus e não para dentro de nós. Pedimos agradecidos em nome do nosso Salvador. Amém.